Tem uma coisa que alguns homens fazem que prova o machismo antes mesmo de abrir a Bíblia: entrar no comentário de uma mulher para explicar para ela que não existe o machismo. Isso aqui é uma resposta a um seguidor que veio no meu vídeo dizer basicamente 3 coisas. Primeiro, que machismo não existe em todos os homens. Segundo, que nem todas as conquistas das mulheres são por conta do feminismo. Terceiro, que a Bíblia já resolveu isso lá atrás, citando Números 27, como se isso encerrasse o debate. Então vamos fazer o que muita gente evita. Vamos responder ponto a ponto. Primeira coisa, ninguém sério está dizendo que todo homem individualmente é machista em grau máximo. O problema é que homens como o Senhor confundem caráter individual com estrutura histórica. Machismo não é só um homem bater em mulher. Machismo não é só um homem xingar mulher. Machismo não é só um comportamento grosseiro. Machismo é uma estrutura social. É uma estrutura que por séculos tirou das mulheres o direito do voto, o direito à herança em igualdade, direito à educação, direito à autonomia financeira, direito à propriedade plena, direito à participação política e até direito à autoridade do próprio corpo. Então, quando o Senhor diz que nem todo homem, o Senhor já começa errado, porque o debate nunca foi esse. O debate é: existiu e ainda existe uma engrenagem histórica que favorece homens e limitou mulheres? E a resposta é simples: sim, existe. Agora vamos para a parte da Bíblia, porque o Senhor citou Números 27 como se tivesse encontrado uma carta mágica. Sim, o texto existe. As filhas de Zelofeade aparecem, o pai morre sem os filhos homens, elas reivindicam a herança, Moisés leva a questão e Deus reconhece que elas têm razão. Correto, o texto está lá. Só que o Senhor comete exatamente o erro que muita gente comete quando quer usar a Bíblia como muleta ideológica. O Senhor pegou uma exceção e tentou transformar em regra. Porque esse texto não prova a ausência de machismo. Esse texto prova justamente o contrário. Prova que a regra inicial favorecia homens. Se fosse igualdade desde o começo, elas não precisariam ir até a autoridade para reivindicar o direito que originalmente não estava garantido a elas. Entendeu? Se a mulher precisa lutar para ter reconhecido um direito que o homem já tinha como padrão, isso não é prova de igualdade. Isso é prova de desigualdade corrigida pontualmente. E eu vou além. Depois, em Números 36, aparece o controle dessa herança dentro da lógica tribal. Ou seja, o direito é reconhecido, mas continua sendo administrado dentro de uma estrutura patriarcal e patrimonial. Então, citar Números 27 não destrói o argumento do machismo. Citar Números 27 prova que até dentro do texto bíblico, a mulher precisou peitar uma estrutura masculina para ser ouvida. Agora vamos para a parte em que o Senhor fala de Jesus. E aqui eu vou ser justa, porque eu não tenho medo de reconhecer o que é verdade. Sim, Jesus foi um dos homens mais avançados da história no trato das mulheres. Ele conversa com a mulher samaritana, ele acolhe mulheres, ele rompe barreiras sociais, ele trata mulheres com muita dignidade, que inclusive hoje muita autoridade religiosa não faz. Só que aqui entra a parte que alguns homens se recusam a entender. Jesus ter sido mais justo que seu tempo não significa que o mundo depois dele deixou de ser machista. Se isso fosse verdade, mulher não teria passado séculos sem voto, sem espaço político, sem autonomia jurídica, sem acesso pleno à educação, sem proteção legal contra a violência, sem igualdade no trabalho e sendo tratada como extensão do pai ou do marido. Então vamos falar com toda honestidade. Jesus foi maior do que muito religioso, mas a sociedade continuou patriarcal e a história prova isso. Agora vamos falar da parte do feminismo. O Senhor disse que nem todo crédito das conquistas das mulheres é das feministas. E aqui vai a resposta adulta. Óbvio que a história humana é complexa. Óbvio que mães educaram filhos melhores. Óbvio que existiram homens decentes. Óbvio que existiram exceções positivas. Mas querer usar isso para diminuir o papel do feminismo moderno é uma desonestidade histórica e intelectual. Porque sem luta organizada, sem enfrentamento político, sem pressão social, sem movimento de mulheres, sem sufragistas, sem ativistas, sem mulheres peitando igreja, Estado, família e costume,
Boa parte dos direitos femininos teria demorado muito mais ou simplesmente não teria vindo quando veio. Direito não caiu do céu, direito não apareceu porque o mundo ficou bonzinho, direito não surgiu porque os homens resolveram presentear mulheres. Direito foi arrancado. E essa é a parte que incomoda muita gente. Porque quando uma mulher diz que existe machismo, sempre aparece um homem tentando explicar pra ela que ela está exagerando. E deixa eu te dizer uma coisa, com toda a clareza. Homem que entra no comentário de uma mulher para invalidar a experiência histórica das mulheres já está reproduzindo exatamente o comportamento que ele diz que não existe. Porque machismo também é isso. É homem se achando autorizado a definir o que mulher vive, o que mulher sente, o que mulher sofreu e o que mulher pode ou não denunciar. Então aqui vai a minha resposta final. Machismo existe sim. Existe na história, existe na lei, existe na religião institucional, existe na política, existe dentro de casa, existe no mercado de trabalho. E existe, inclusive, no impulso masculino de tentar convencer uma mulher de que a opressão que ela sofre não existe. E sobre Jesus, eu encerro assim. Jesus foi mais digno com as mulheres do que todos os homens que citam Jesus hoje. Se você concorda que machismo existe e que negar isso é parte do problema, comenta, existe sim. Se você acha que séculos de exclusão feminina são invenção, comenta aqui embaixo, não existe. Eu quero ver quem quer debater história e quem quer só proteger privilégio disfarçado de opinião.